campo de batalha após o primeiro rush de adrenalina. Alguns sobreviventes pareciam claramente atordoados ao recuperarem os sentidos, e viu as montanhas de cadáveres e mares de sangue à frente. Eles, gradualmente, começaram a sentir a dor de suas próprias feridas. Muitos caíram, agarrando suas feridas e gritando de dor. Irmãs saíram da igreja e começaram a prestar primeiros socorros aos com ferimentos leves. Um soldado ferido, com um braço amputado, olhou para as freiras, pedindo ajuda. Ajude-me! Ainda não morri. Uma freira se aproximou, os olhos cheios de compaixão, e uma lágrima quente deslizou instantaneamente pelo rosto dela. Ela segurou a mão restante do homem ferido. Não pode mais servir a Deus na carne, neste mundo. Sirva a essência de Deus em seu reino. Então ela tirou um bisturi e, com um rápido e preciso corte, Lâmina cortou precisa a artéria e implacável. Ele cortou a artéria principal, murmurando suavemente: Envio-te por teres o privilégio de encontrar Deus tão Nesses cedo. Tempos apocalípticos. As chances de sobreviventes gravemente feridos. Viver na neve era raro. Setor de não tinha Adoração. remédios suficientes para tratá-los diretamente. Matar os gravemente feridos pode parecer cruel demais. Entretanto, enquadrá-lo como enviá-los para encontrar o Deus da neve parecia gentil ao organizar a cena. Levem todos os feridos para a recuperação. E não desperdice esses corpos também. Transporte todos para um prédio abandonado. Atrás da igreja, os seguidores. Mova os corpos. A entrada do prédio abandonado. E Anton, este é um lugar sagrado do grupo de adoração da neve. Apenas o líder e os sacerdotes podem se aproximar. Depois que todos se foram, de repente, uma densa massa de vinhas verdes, estendido do interior do prédio, rapidamente envolvendo todos os corpos. No segundo seguinte, todos os corpos foram arrastados para o fundo, as profundezas do prédio, por uma força poderosa. Dentro do prédio atrás da igreja, o corredor inteiro estava coberto de vinhas verdes. As finas envolveram firmemente os corpos arrastados. Aparentemente, absorvendo algum nutriente, as videiras crescentes enlaçaram cada corpo e depois pendurou-os do teto. Como uma explosão de névoa vermelha espraiou das porosidades das vinhas. Sangue. Frutas vermelhas, como maçãs, cresceram nas extremidades das videiras. Nesse momento, Anton estava em um ponto alto fora do prédio, juntando as mãos em oração. Que os antepassados se tornem a esperança dos vivos. Sua carne é nossa subsistência. Enquanto isso, Yuan Koneya conduzia a cerimônia de graça. Me preocupa o tumulto lá fora. Este grupo de seguidores recentemente absorvidos, tendo presenciado seus milagres comoventes, estavam totalmente dedicados a se tornarem membros do grupo. A adoração foi interrompida. Ao final da cerimônia de graça, ficaram alguns garotos. Yuan Koneya os olhou, uma expressão gentil misturada com uma sombra de luta. Venham a mim, meus filhos. Você quer que os meninos abaixo se unam a você? As crianças pareciam confusas. Eles não sabiam por que seus pais os haviam mandado aqui. Seus pais os incentivaram de trás. Vão em frente. Tudo o que o líder faz é pelo bem de vocês. Para se tornarem cidadãos qualificados do grupo de adoração da neve. Este batismo é necessário. Yuan Koneya colocou um garoto no altar. Depois, pressionou suavemente a mão direita sobre a cabeça dele. E o garoto sentiu-se imediatamente fraco. Seus membros não são mais seus. Você quer me chamar de gentilmente, disse. Não tenha medo, criança. Você abriga um demônio em si. Estou prestes a exorcizá-lo. Seu rosto trazia um sorriso gentil, mas sua mão desenhou um corte agudo. O garoto ficou imediatamente petrificado com medo, mas naquele instante, além dos olhos, o corpo dele estava completamente paralisado. E ele nem sequer conseguia emitir som com as cordas vocais. Yuan Koneya cortou brutalmente na raiz do garoto, sangue jorrando instantaneamente. E a partir daquele momento,
o garoto não foi mais um garoto. O garoto desmaiou imediatamente, seus olhos desfocando. Então, Yuhan Komiya colocou a mão direita sobre a ferida dele, e uma luz dourada irradiou instantaneamente. E num piscar, o garoto levantou-se como se nada tivesse acontecido. Os pais do garoto avançaram, cheios de gratidão. E sinceramente, obrigado, Onkomiya. Obrigado, líder, por purificar meu filho do demônio. Ele não será mais travesso, como antes. Certo, Yuhan Komiya assentiu afirmativamente. De agora em diante, ele será uma criança boa, gentil e sensata. Os outros 2 crianças testemunharam. Nesta cena, ficaram aterrorizados e pálidos. Por quê? Cortar a parte do xixi. Eu não quero nenhuma Eles então limpeza. Se viraram e tentaram sair da igreja. Mas neste momento, seus queridos pais bloquearam o caminho. Seja sensato, o líder está agindo pelo seu bem. Os pais que antes os adoravam, agora parecem tão aterrorizantes quanto demônios. Eles pegaram as crianças e caminharam em direção ao líder. Adoraram. Yuhan Komiya olhou para as 2 crianças à sua frente. E sua boca emitiu um som gentil, mas assustador. Quem deveria ser purificado a seguir? Depois que as crianças foram purificadas, um por um, os pais expressaram imensa gratidão ao líder. A cerimônia de graça terminou e a multidão saiu gradualmente da igreja. Rápido, apenas Yuhan Komiya e Jimmy Xian, que acabaram de entrar, ficaram na ampla sala da igreja. Vendo o braço gravemente ferido de Jin Jixin, Yuhan Komiya não pôde deixar de se preocupar. Quem te feriu assim? Ao falar, ela colocou a mão esquerda na ferida e começou a executar um feitiço de cura. Entretanto, Guinixin interrompeu rapidamente sua líder. Você já realizou muitas bênçãos hoje. Minha ferida não é grave, podemos continuar amanhã. Yuhan Komiya sorriu levemente. O sorriso dela, tão frio quanto gelo e neve. Quem nos atacou? Fintin retirou o braço e respondeu. Foi Jalholia e Weiren Hai. Eles uniram forças. Um relâmpago de surpresa cruzou os olhos de Yuhan Komiya. Eles realmente uniram forças, o que não é bom. Jinichi explicou toda a situação para Yuhan Komiya. Depois de ouvir, Yuhan Komiya refletiu. É tão poderoso, força misteriosa na cidade do Mar Celestial. Eles podem até ser responsáveis para a queda da base do Monte Oeste. A ação continuou com este mistério. A força tem conexão com um homem chamado Johnny. Johnny. Recebemos também informações sobre esse nome. Agora que penso nisso, Shang-Yi não é simplesmente um homem. É provável que ele seja um mutante e um muito poderoso. Senão, ele não poderia ter conseguido. Ele segurou sozinho toda a base da Montanha Oeste, mesmo destruindo-a no final. Neste momento, Yuhan Komiya também murmurou baixinho. Mas há evidências também que o mais causa da destruição da base da Montanha Oeste foi um míssil do domínio sul do rio. Xing Yixin concordou. O míssil é, de fato, a causa mais direta. Mas também deve estar relacionado a este Shani. Acho que essa pessoa não deve ser subestimada. Deve ter recursos consideráveis. Senão, não teria sobrevivido até agora. Além disso, de acordo com as informações recebidas no mês passado, este Shani é provável que esteja envolvido no roubo de bilhões de dólares. Ao ouvir isso, o Walmart, Yuhan Komiya ficou interessado. Esta pessoa merece atenção séria. Shin perguntou se ele é realmente poderoso. Podemos pensar em nos aliar a ele. Contrapor essas bases hoje em dia. Os recursos em Heavenly City. As principais bases dividem basicamente os recursos, apesar de sobrevivermos apenas com as videiras de sangue. Isto não é uma solução de longo prazo. Igual à batalha de hoje, quando as 2 bases se uniram.
Não tínhamos força para resistir se não fosse por suas reservas sobre ir tudo ou nada hoje. A seita de adoração da neve estaria em perigo. Então, devemos nos aliar a outras forças. Nesta força misteriosa, liderado por Shani, é muito adequado. Yuan Konya concordou após um momento de reflexão. A sua análise faz sentido com o atual poder da seita de adoração da neve. Se realmente for uma luta de vida ou morte, qualquer uma das 3 grandes bases poderia nos derrotar. Ainda preciso de tempo para desenvolver se ele realmente tem poder para opor-se às bases. E se conseguirmos levá-lo para o nosso lado, a dinâmica de poder em Heavenly City poderia ser totalmente reescrito. Enquanto isso, na sala de atendimento médico do abrigo, Gianni ficou muito interessado no estimulante de obtenido de Gao Yuan, pode dar a pessoas comuns uma condição física comparável a mutantes, o que me surpreendeu muito. Joqueiro estudava uma diapositiva no microscópio. Então, lentamente, voltou-se para Shani e disse: a droga é realmente todos os que já vi. É um estimulante militar com tecnologia avançada. Pode melhorar significativamente as funções corporais humanas em pouco tempo e permite ficar sem dormir por 3 dias. E apenas li sobre esse tipo de droga em livros. Em termos de efeitos, é dezenas de vezes mais forte do que os que já dei. Mas os efeitos colaterais não são triviais. Pessoas comuns podem suportar, essencialmente, acelera o metabolismo humano, aumentando assim o aproveitamento energético do corpo. Entretanto, na verdade, representa um tipo de exagero insano, normalmente deixando os músculos sem força depois que os efeitos passaram. Pessoas com boa constituição pode demorar 1 mês para se recuperar, enquanto as constituições podem simplesmente deixar de existir no local. Ao ouvir isso, Gianni respondeu: parece que tudo tem um preço. Uma droga que fortalece as pessoas sem efeitos colaterais parece impossível. Ao ouvir isso, falou de maneira um pouco misteriosa e sutil. Isso nem sempre é verdade. De fato, existem tais drogas. Ouvi dizer que o exército pesquisou esse tipo de droga e fez um avanço significativo. Dizem que conseguiram reduzir os efeitos colaterais a um nível muito baixo. No entanto, os custos de desenvolvimento são extremamente altos e está equipado apenas em pequenas quantidades. E unidades militares de alto nível. John Lin, de braços cruzados, murmurou baixinho. Parece que devemos manter cautela. Mesmo ao encontrar pessoas comuns, o poder da tecnologia não deve ser subestimado. Shoker tirou seus guantes, preparando para limpar a cena, quando Gianni iniciou outra conversa. Cara, lembra do veneno de rato que usamos antes? Área residencial de Hulu. Shokir olhou para trás, curioso. Por que ainda segura essas coisas? Gianni sorriu misteriosamente. Sempre é bom tê-lo. Nunca se sabe quando pode ser útil. Você não mencionou antes que a dose letal é 0,1 gramas. O que aconteceria se a dose fosse ainda menor? John não sabia o que Jane estava tramando. Mas ela respondeu seriamente à pergunta dele. Em quantidades extremamente pequenas, o sistema de desintoxicação do corpo humano pode eliminá-lo. No entanto, se a dose for bem administrada, cerca de 5%, quando os rins não conseguem eliminá-lo totalmente, pode causar danos irreversíveis ao corpo, mas não mata imediatamente. No entanto, se for ingerido continuamente, os órgãos do corpo falharão gradualmente. E a morte é inevitável. Refletindo sobre o atual ambiente rigoroso, Jockey não conseguiu conter a risada. Agora, o ambiente médico é quase inexistente. E a resistência das pessoas é muito fraca. Nesse ambiente,
Ingerir essa droga seria fatal. Shokiro olhou curiosamente. Temos ratos em casa? Ou algo assim? Neste momento, o sorriso de Jiang Yi tornou-se ainda mais misterioso. Temos farinha em casa, mas tem muita fora. Enquanto isso, na cidade da família Su, vários estudantes estavam reunidos em torno de uma fogueira. Para se aquecer, o fogo não era muito forte. À medida que o combustível se tornava cada vez mais difícil de encontrar. Wushin, você se queixou amargamente. É irritante. Por que vivermos tão sufocados? Um garoto ao lado dele sorriu de lado. Se tivesse sabido que seria assim, eu preferiria ter ficado na base da montanha oeste, pedalando bicicletas, apesar do cansaço. Pelo menos não estaria com fome ou frio como agora. Se tivesse que morrer, pelo menos não seria de frio. Neste momento, Zhao Yin, quem estava por perto, não aguentou mais e disse irritado: Não exagere, Leão. Arriscou a vida para nos salvar. Ao invés de agradecer, tá aqui fazendo comentários maldosos. Por que não foi submetido a experimentos humanos? Naquela época, se você tivesse passado por esse processo, acredito que você naturalmente manteria a boca fechada. Sabe mesmo o que come todos os dias? É uma solução de proteínas feita de corpos humanos. Qiao Tian ainda sentia gratidão por Liang Jiu. Depois de todo o sofrimento, ele havia suportado. Havia algo que os outros ali sentados ele não compreendia, então valorizava esses dias felizes. Depois que Essian falou, os outros não ousaram discutir. Mas eles ainda sussurram reclamações. Estávamos apenas conversando. Mas a professora Lin também poderia lutar por nós, não é? Como ela suporta isso? Esqueça. Você Lin. não se atreveria. Ela é agora de Jiang. Talvez ela tenha entrado no abrigo oferecendo seu corpo. É muito provável. Não se deixe enganar por Liang. Seus dias normais de seriedade. Acho que ela é o segredo do tipo promíscuo. Muito solto por dentro. Vamos falar mais sobre isso. Enquanto eles fofocavam, Liang chegou ao lado da porta com comida. Todos mudaram de expressão imediatamente. Professor Liang, você finalmente chegou. Teve muita saudade, Liang. Você colocou a comida no chão e lhes disse: Tenha cuidado, ultimamente não está muito tranquilo por aqui. A parte de sair para pescar, é melhor se esconder no porão. Entendendo isso, Wu Chen. Você rapidamente se aproximou do professor Leão. Sendo perigoso, por que não nos leva ao abrigo? O abrigo não é o lugar mais seguro? Os outros alunos entenderam e começaram a implorar desesperadamente por simpatia. Ignorou-os e depois de instruir, seremos cuidadosos. Ela voltou ao abrigo sem olhar para trás, ignorando os gritos dos alunos atrás dela. Você deu um soco na parede. Esta maldita mulher. Como pode ser tão insensível? Então, relutantemente, ele começou a distribuir a comida. E todos começaram a devorá-lo famintos, não deixando nem um grão de arroz. Depois de voltar da adoração da neve, as duas principais forças começaram a investigar. A chamada Força Misteriosa. A base radiante de prosperidade liderou e logo confirmou que a força estava em torno de Lark, Banner e a cidade da família Su, porque Shang Yi colocou Gao Yuan intencionalmente, telefone satélite e Su Family Town. Radiante Prosperidade Base enviou Donggu, conhecido como Flame Fist Dong, quem era um guarda-costas profissional antes do apocalipse. Hábil em diversas artes marciais e tiro, e após despertar suas habilidades especiais, ele rapidamente se tornou um dos principais colaboradores de Zhao, mais capazes de Olian. Ele foi escolhido para essa missão, por sua maturidade e prudência, ainda incerto sobre a força de Shami. E o objetivo principal desta missão era de reconhecimento. Dong, que era cauteloso, ele ordenou, o comboio parou à beira do rio Arens. E então,
prosseguiram a pé. O veículo de neve modificado deles era muito barulhento. Para evitar expor o alvo, assim que ele saiu do veículo, Dong, atônito com a fortaleza de gelo, agora distante. Nessas condições rigorosas, como foi construída essa estrutura? É praticamente uma grande muralha linda. Dong, que não pôde deixar de murmurar. Isso não pode ser derrubado sem artilharia pesada. Acho que entendi. Esta força conseguiu resistir à poderosa base da montanha oeste por tanto tempo. Ele imediatamente alertou seus subordinados. Mantenha-se alerta. Este é um oponente duro. Um pequeno erro pode nos enterrar todos aqui. Os soldados aqui, para reconhecer, todos são cautelosos por natureza, e compreendeu imediatamente. Donggu retirou seu equipamento para rastrear a sinalização, e logo chegaram à entrada da vila da família Sul. Ele imediatamente chamou um soldado particularmente aguçado. Subordinado, você avante e faça o reconhecimento. O soldado se moveu levemente como uma andorinha. Rapidamente, infiltraram-se no vilarejo. Entretanto, ao caminhar, ele descobriu que não se parecia com um vilarejo animado. Com 9 de cada 10 casas vazias, apenas algumas casinhas de neve com portas fechadas. Portas e janelas. Se realmente houvesse forças armadas, certamente haveria guardas de plantão. O escudeiro respirou, aliviado, achando que não havia inimigos formidáveis aqui. Ele voltou imediatamente para relatar a Dong-Hu. Relatório, capitão, não vi ninguém no vilarejo. E não há sinais de patrulhas de guardas por aqui. Não parece haver forças presentes. Dong, surpreso, como isso poderia ser? Ele pensou no inimigo que a base do Monte Oeste tinha. Falhou em conquistar por tanto tempo. Um inimigo assim não poderia ter defesas tão fracas. Ele pensou na fortaleza de gelo do outro lado do rio. E de repente, percebeu algo. Será que a verdadeira força está atrás daquela linha defensiva? Por que a fonte de sinal está aqui? Será que isso é uma armadilha? Mas já estando aqui, precisavam coletar informações úteis. Rápido, Donggu e sua equipe descobriram onde os alunos estavam. Essas pessoas dormiam mais profundamente do que os porcos. Mas a fonte de sinal estava mesmo aqui. Ele ordenou que seus homens capturassem essas pessoas. Para interrogatório, Yi Xiaoqian, com instintos aguçados. De repente, ele jogou a manta e gritou: Quem são vocês? Saiam daqui! Um soldado agarrou imediatamente seu pescoço. Ele o ergueu alto e disse friamente: Não fales bobagens comigo, ou eu te estraçalho. Li Xiaoqian ficou atônito. Apesar de ser um humano aprimorado, com habilidades físicas várias vezes mais do que pessoas comuns. O homem à sua frente era claramente um veterano experiente. Xia Lian usou toda a sua força e forçou a abrir a mão do soldado. Então ele o chutou a 3 ou 4 metros de distância. Dong-Hu, ao ver isso, ficou surpreso. Será que este é um mutante? Sabia que não era páreo para tantos e estava prestes a fugir. Mas Dong-Hu teletransportou-se para impedi-lo. Yi Xiaoqian concentrou toda a força em sua mão direita e desferiu um soco no rosto de Dong-Lu. No segundo seguinte, o punho de Dong-Hu ardeu em chamas. Acertou o abdômen de Yi Xiaoyan a alta velocidade. Yi Xiaoqian foi lançado para trás, a 2 metros, espirrando um bocado de sangue e de joelhos no chão, inconsciente. Dong, que enrugou o punho e disse friamente, superestimando-se. Dong, que ordenou enquanto eles ainda estavam inconscientes. Amarre-os todos e leve-os de volta. Deixe o líder decidir sobre eles. Enquanto isso, no abrigo, o celular de Zhang Yi tocou imediatamente com uma notificação. Ele já havia preparado o telefone satélite com a ajuda de Yang Xinxin, permitindo que ele monitorasse sua localização. Acompanhe em tempo real. Dessa forma, Johnny não só sabia que alguém o pegou,
como também sabia onde mas estava. também Determinaram a poderia... localização da base principal deles. Johnny se levantou, olhando na direção da cidade da família Su. Dentro, como esperado, eles chegaram, mas o que acontecerá depois? Depois de limpar o armazém da base da Montanha Ocidental, Johnny sentiu-se totalmente confiante em suas habilidades defensivas, especialmente agora que as defesas estavam em vigor. Ele não tinha medo, mesmo que as duas famílias unissem forças para atacar. Pensando nisso, Johnny começou a se animar. Depois, ele foi à sala de controle procurar por Yang Xinchen. Yang Xinchen passou a maior parte do tempo lá. A principal tarefa dela era proteger a rede do abrigo. Segurança para impedir intrusões externas. Ela sempre precisou estar alerta. A batalha da base do Monte Oeste fez com que todos percebessem a importância da inteligência. John Yi acariciou Yang Xinchen na cabeça e perguntou, sorrindo, como está a pesquisa sobre os dados do telefone satélite? Eu te dei há alguns dias. Encontraste alguma informação importante? Yang Xinchen disse a Jean que esses indivíduos são muito cautelosos, provavelmente apagando regularmente os registros de uso do telefone. Então, não conseguimos muito. No entanto, dos registros de chat, confirmamos que a pessoa que você matou se chamava Gao Yuan, um mutante primo de CEO Honian, o líder da base Radiante Prosperidade. Ao ouvir isso, Johnny não pôde deixar de bater na testa. Então, matei o irmão do líder. Este conflito não será resolvido facilmente. Yang Xinchen riu e disse: é apenas um primo, não um irmão de verdade. A relação deles talvez nem seja tão próxima. Neste ponto, Yang Xinchen continuou trabalhando no computador e disse que, de acordo com os registros de conversa, a base de conhecimento e a base de dados prosperidade se comunicam com frequência. As bases se comunicam com frequência. Com base nisso, é muito provável que eles se unam. Se for assim, corremos o risco de ambas as bases nos atacarem. Juntos, Shinji permaneceu excepcionalmente calmo. Assine profundamente. Já pensei neste cenário antes. O pior resultado é só isso. Mas após a longa batalha com a base da Montanha Ocidental, perdi todo o medo dessas chamadas. Grandes organizações são apenas um pedaço de pano, grupo que ascendeu ao poder no caos. Eles não têm armas pesadas como mísseis. Então eles não me representam uma grande ameaça. Com isso, Johnny apertou o punho com confiança. Na verdade, espero lutar contra eles. Apenas assim, eles podem compreender totalmente o território da base da Montanha Ocidental. Agora é meu, Johnny, e não permitirei que eles perturbem minha vida pacífica. Yang Xin ouviu com admiração. A propósito, irmão Shawnee, os registros de chat também mencionam informações sobre o culto da neve. De acordo com minha análise, o conflito deles com a seita da adoração da neve é muito acirrado. Johnny levantou uma sobrancelha, então. O que você sugere? Aliados com a seita da adoração da neve contra as duas bases principais. Johnny não tinha boa impressão dos adoradores da neve. Sape em seus olhos. Eles não eram mais do que uma organização que explorava a ignorância das pessoas e superstições para ampliar sua influência. E eles não podiam ser confiados. No entanto, Yang Xinchen risou e disse: acho que ter um amigo sempre é melhor do que ter um inimigo extra. Não é isso? Johnny negou com a cabeça. Às vezes, um amigo desconhecido pode ser mais assustador do que um inimigo conhecido. Johnny mudou de assunto. No entanto, se tiverem algum valor útil, não me importaria de explorá-los um pouco. Depois de Dom, que garantiu os alunos, eles correram de volta à base radiante de prosperidade, passada a noite com esses estudantes em mãos. Agora, ele poderia relatar ao líder, afinal, era apenas sobre ganhar o sustento. Não havia necessidade de exploração adicional da fortaleza de gelo.
depois de bater e entrar no escritório. Dong relatou imediatamente Lu. as descobertas de hoje ao líder. Encontramos o celular satélite de Gao Yuan e capturaram um grupo de alunos da prestigiada Academia Asuri Sky. O professor deles é um associado de Xiang Mi. No entanto, não encontrei Xiang Yi, mas descobri uma enorme fortaleza de gelo ao redor do Blark Manor, o cara que se chama Zhang. Ele deve estar escondido. E Lá eles devem ter dentro. usado a fortaleza para se defender. Ataque às bases da Montanha Oeste. Veja o quão E imediatamente sagrado levantou-se levantou-se da cadeira, sem dizer nada. Onde estão os alunos? Quero interrogar-los pessoalmente. Enquanto isso, Wishing, você e os fomos outros. levados a um workshop em uma refinaria, onde a maquinaria ainda funcionava, aumentando a temperatura, mais quente do que fora. Entretanto, o ambiente opressivo, guardado por soldados fortemente armados. A situação era tão ruim quanto pedalar bicicletas na base da montanha ocidental. Veja o que é sagrado. E logo chegaram ao workshop. Donggu disse que uma pessoa já desmaiou. Ele usava um uniforme de combate da base West Mountain. Aquele indivíduo deve ser um humano modificado, da base da montanha ocidental. Ao ouvir isso, Xiao Honglian ficou interessado. Sempre fui invejoso das bases do West Mountain. Tecnologia de melhoramento humano, fique de olho nesse cara. Quando ele acordar, encontre alguém para estudá-lo adequadamente. Veja, O e santo. sentou-se de pernas cruzadas na frente dos alunos, falando com veemência. Confesse tudo o que sabe honestamente. Caso contrário, metodologias de interrogatório da prosperidade radiante. A base fará você desejar estar morto. Assim que ela terminou de falar, Wu Xing se gritou rapidamente, a voz quebrada. Assim que você quiser saber, estaremos à disposição. Vamos contar tudo para você, por favor. Não nos mate. Vendo isso, os outros alunos também se juntaram. Sim, não resistiremos. Qualquer informação que queira sobre Xangai, ou nosso professor Leng, dirá tudo. Eles estavam basicamente aterrorizados. O ponto, Xiao É Rolian que- nem havia começado a aplicar pressão. E eles já estavam contando tudo o que sabiam. Shaolong percebeu rapidamente que esses estudantes comuns eram todos covardes, duvidosos de possuírem informações fundamentais sobre Jiang Yi. No entanto, ela não sabia muito sobre Jiang Yi. Então ela pegaria qualquer informação que conseguisse. Ela poderia obter deles. Ela pegou o celular satélite e perguntou: de onde veio isso? Todos os alunos sacudiram a cabeça, indicando que nunca haviam visto antes. Vendo isso, Zhao ficou apenas um pouco descontente. Wuxin rapidamente percebeu a gravidade da situação. E ele gritou imediatamente. Isso foi deixado por Jean. De repente, você teve uma inspiração, independente da pergunta, culpando tudo por Shaoni e Liang. Você pareceu a abordagem certa. Foram Shami e Liang quem os trouxe à cidade da família Sui. Então fazia sentido que eles assumissem a culpa.